Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela TV Cidadã. TV Cidadã é TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. E também você assiste a gente pelos principais sites de notícia aqui do estado de Alagoas. Sem falar do nosso streaming, que já passamos de 9 milhões de visualização no mundo. Então, você quer ficar bem informado? Acompanhe a programação da TV Cidadã, além das redes sociais. Está se aproximando as eleições, né? E nada melhor do que a gente conversar com o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, está aqui com a gente diretamente de Brasília. Ministro, primeiro eu queria, presidente, agradecer em nome de toda a equipe da TV Cidadã de Alagoas, o senhor ter aceitado o nosso convite em participar aqui do nosso TC News para esclarecer como estão as ações do TSE nesse momento. Como vai, Walter Leôncio? Muito prazer em estar aqui e participar desse programa com a TV Cidadã. Torcendo para você não me fazer perguntas muito difíceis. Fique tranquilo. Presidente, o TSE tem realizado, na minha opinião, e de muitos colegas aqui do jornalismo, um trabalho brilhante na questão da divulgação, né? De orientar os eleitores de como proceder, principalmente na questão dos fake news. O combate que o TSE tem feito à desinformação. O que é que o senhor tem a falar nisso aí? E continua esse combate até o dia 15 de novembro? Exatamente. Nós tivemos duas grandes preocupações. A primeira, de realizar eleições com segurança para a saúde da população de uma maneira geral, e o combate à desinformação, à mentira deliberada, às notícias falsas e às campanhas de ódio também tem sido uma preocupação desde o início. Nós tomamos providências ao tenor de diferentes ordens. Primeiro, nós fizemos parcerias com todas as mídias sociais, com o WhatsApp, com o Twitter, com o Instagram, Facebook, Google e TikTok. E todas elas estão desenvolvendo procedimentos e ferramentas para derrubar as contas que tenham comportamentos inautênticos, coordenados. E, portanto, em vez de nós irmos atrás do conteúdo, que nós não queremos fazer censura, o que nós estamos fazendo é derrubando os perfis falsos, indo atrás dos disparos ilegais, do uso indevido de robôs, e estamos obtendo, felizmente, grande sucesso neste capítulo das nossas providências. Fizemos um acordo com todas as empresas de checagem de notícias e, diante de uma notícia falsa, sobretudo as que afetam o processo eleitoral, nós imediatamente colocamos num grupo que criamos de WhatsApp com elas. Certo. Elas imediatamente fazem a checagem e nós colocamos a informação verdadeira numa página da Justiça Eleitoral chamada Fato ou Boato, a qual todo e qualquer cidadão tem acesso gratuito, porque fizemos uma parceria com as empresas de telefonia que não vão deduzir do pacote de dados do eleitor este acesso. E fizemos uma campanha com um youtuber popular, que é o Átila Yamarino, desincentivando as pessoas a repassarem notícias falsas. E eu mesmo tenho feito campanhas repetidas pela mídia social para não fazer em televisão, para não parecer promoção pessoal e evitar essa crítica. De modo que tudo que é possível e razoável fazer, Walter, nós estamos fazendo e contamos com a imprensa profissional para inundar o país com notícias verdadeiras. Mas nós já melhoramos muito o quadro de notícias falsas e hoje a Polícia Federal estourou um ponto de disseminação de notícias falsas, prendendo quem estava com dezenas de celulares e disseminando mentiras, no caso específico de ódio contra um outro candidato. É isso que eu queria tocar nesse assunto, ministro, que é aqueles que estão fazendo esse tipo de coisa, né? Fiquem alerta que a Polícia Federal está atenta, né? E qual seria a atitude no caso desses aí que já foram pegos, como o senhor falou aí? Quero parabenizar a Polícia Federal pelo trabalho também. De imediato são presos, né? E vão responder por esse crime. Isso, a Polícia Federal, eles até vão fazer uma demonstração na próxima semana lá no TSE, eles adquiriram um equipamento que permite você descobrir a origem da notícia falsa.
Portanto, nós estamos orientando as pessoas, sobretudo as que são inocentes úteis, as que repassam sem maldade, acreditando naquilo, que não repassem as notícias sem saber a procedência e sem ter um mínimo de compromisso com verificar a autenticidade. Portanto, as pessoas de bem que repassavam por ingenuidade, essas nós estamos alertando. Mas as milícias digitais, porque você tem, Valtenor, grupos de milícias digitais hierarquizados, financiados, são mercenários que ganham dinheiro para fazer o mal. Esses nós estamos enfrentando. Veja bem, não é um cidadão particular que tem uma opinião errada, que fale uma barbaridade ou que ofenda um candidato. Para isso, o candidato tem lá os seus mecanismos de direito de resposta, de processo criminal. Não é desse que nós estamos indo atrás. Certo. Nós estamos indo atrás das milícias organizadas e não de opinião. Cada um pode ter a opinião mais bárbara que seja, ninguém quer censurar, pode ter eventuais sanções depois. Portanto, nós não afetamos a liberdade de expressão. Nós estamos atrás de criminosos. Bom, ministro, outro assunto importante que a gente tem acompanhado, que o TSE divulgou, e logo no início o senhor já tinha dado essa ideia e agora está concretizada, é a questão dos cuidados no dia da eleição para que aquele público, os idosos que passam de 60 anos vão ter um horário especial, não é verdade? Para que não haja o contato com muitas pessoas. Então, isso está mantido também, né? Outro cuidado importante, porque estamos vivendo no Brasil e no mundo um momento que a pandemia continua, né? A gente tem que alertar isso, as pessoas têm que ter o máximo de cuidado e o TSE também se preocupou, está se preocupando com isso. Valtenor, nós tivemos uma preocupação obsessiva com isso. Em primeiro lugar, logo que eu tomei posse em 25 de maio, aliás, antes até de tomar posse, ainda como vice-presidente, eu tinha uma comissão médica monitorando a pandemia e no final de maio, começo de junho, essa comissão médica recomendou o adiamento das eleições pela crença que se confirmou de que a doença começaria a cair a partir do final de setembro. Certo. E que, portanto, se realizássemos o primeiro turno em 4 de outubro, ainda teríamos a doença num estágio muito elevado. E por isso recomendaram adiarmos para 15 de novembro. Procurei o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles se conversaram e com grande capacidade de liderança efetivamente aprovaram uma emenda constitucional. As eleições foram adiadas. Aí constituiu uma comissão, uma consultoria sanitária, composta pelos hospitais Sírio-Libanês, Albert Einstein e a Fundação Oswaldo Cruz, para orientar o passo a passo do dia das eleições, os procedimentos e protocolos e os equipamentos necessários de proteção. Nossas preocupações, Valtenor, são proteger os mesários. Nós temos 2 milhões de mesários que graciosamente atendem à justiça eleitoral e depois proteger os eleitores e, dentre os eleitores, os que estão em grupo de risco. Nós adquirimos, com a iniciativa privada, fiz uma chamada pública e a iniciativa privada atendeu para o meu encantamento patriótico, devo dizer. Nós adquirimos 9 milhões de máscaras. Coisa boa, né? 3 vezes por dia. Adquirimos 2 milhões de frascos individuais de álcool gel, para cada mesário ter o seu. Adquirimos 2 milhões de face shields, que é aquela proteção facial. Adquirimos 500 mil canetas, 1 milhão de litros de álcool gel para o eleitor limpar a mão quando entrar e quando sair da sessão eleitoral. Adesivos para marcar o chão com distanciamento físico, 500 mil canetas, tudo da iniciativa privada. Essas foram as medidas de segurança para protegermos os mesários e os eleitores. E para os maiores de 60 anos, nós reservamos preferencialmente o horário das 7 da manhã às 10 da manhã e estendemos o normal das eleições, é que ela vai de 8 da manhã às 17 horas. Nós antecipamos o início para 7 horas, para minimizar o risco de aglomerações. Não aumentamos mais, Valtenor, essa é uma informação interessante, porque se nós passássemos para 18 horas ou 19 horas em algumas partes do Brasil, não sei se seria o caso de Maceió, de Alagoas,
você, a partir de 16, 18 horas, já tem dificuldade de transporte coletivo. Em muitos lugares, infelizmente, tem problemas de segurança pública. Isso. Portanto, estamos por antecipar em vez de retardar. Pode que tudo que era possível fazer para proteger as pessoas, mais que isso, só se não houver eleição. Mas acho que essa não é uma opção, que esse é um rito vital da democracia. Além da isenção da questão da digital, né? Não vai precisar, até para não ter o contato com a urna, né? O mesário vai digitar o número do título, lá a pessoa vai apresentar um documento com foto, que é outro ponto importante, ou a identidade ou a carteira de motorista e o próprio título, se ele imprimir. Digitou lá, o mesário vai verificar que é aquela pessoa e ele não precisa botar, nesse momento, a digital, não é verdade? Tem opção, viu, Walter, para o público saber, que é baixar o app chamado e-título. E-título. Se a pessoa já tiver feito a biometria, o e-título já é baixado no celular com foto. Isso. E aí, seja o e-título, seja o documento pessoal, ele, ao chegar na sessão eleitoral, ele se dirige à mesa e nós, no protocolo que a consultoria sanitária recomendou, não há nenhuma troca de objetos entre o eleitor e o mesário. Com certeza. Ele vai exibir o seu título a 1 metro de distância, o mesário fala o número, o segundo mesário digita, aí, nessa hora, identificado o eleitor, ele higieniza a mão com álcool gel e assina o caderno de votação, de preferência tendo levado a sua própria caneta. Vai para a cabine indevassável, vota e vai embora, sem voltar para a mesa, onde ele vai higienizar a mão na saída de novo. Então, o risco, como todo mundo higieniza a mão antes de chegar na urna, a urna não vai estar contaminada, mas pelas dúvidas ele vai higienizar a mão na saída também. De modo que, se seguirem as recomendações, não há risco de contaminação, porque todas essas precauções são partindo do pressuposto de que vai ter alguém contaminado. Isso. Se não tiver ninguém contaminado, nem precisava não vai precisar, justamente. Mas, ministro, outra coisa, eu já baixei o meu e-título, estava antes de começar aqui a entrevista, e fantástico. E lembrando também para quem está nos assistindo aí pelas redes sociais, pelo nosso streaming também, que ele tem outras funções. Você não é só a questão do você verifica, por exemplo, se você tem algum débito com a Justiça Eleitoral de alguma eleição. Tem várias funções, não é verdade? Votação, Walter, muito importante. Se você tiver dúvida, o e-título diz onde você tem que ir e permite que a Justiça Eleitoral, que o TSE, mande mensagens para todos os eleitores que têm o e-título. Pode ficar tranquilo que a gente não vai usar em vão, não. Só vamos mandar mensagens que sejam importantes. E, portanto, é muito proveitoso. A praticidade dele é fantástico, né? Porque você pode ter esquecido em casa o documento, mas está lá com o celular, abre na hora o e-título e vai ser registrado lá a sua presença, no caso, né? Nós estamos vivendo a revolução digital, Walter. Nós temos que ficar moderno. Como estamos aqui. O senhor está aí em Brasília, eu estou aqui em Maceió. A semana passada eu entrevistei um médico dos Estados Unidos. Então, antigamente, até nos meios de comunicação, era muito difícil acontecer isso, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Agora, uma coisa também importante, presidente, é que há uma preocupação, assim que encerrar o pleito, né, no primeiro turno, no dia 15, e muitas cidades também poderão ter no dia 29 também o segundo turno, o senhor acredita que, como vem acontecendo nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, se não houver nenhum problema técnico que a gente torce, pede a Deus que não aconteça, até meia-noite a gente terá conhecimento de todos os prefeitos e vereadores das cidades? Exatamente. Tudo correndo bem, se Deus quiser. Eu não gosto de comemorar nada antes, né? A gente só comemora o gol depois que a bola bateu na rede e o juiz apontou para o meio de campo. E hoje em dia ainda tem VAR. Só que o VAR somos nós. Portanto, essa parte eu acho que está salva. Mas acho que sim. E nós temos, Walter, só para você saber e o público saber, um projeto que nós chamamos de Eleição do Futuro, que é uma chamada pública que fizemos para as empresas de tecnologia apresentarem modelos para cada um botar do seu próprio dispositivo pessoal, mas não nessa eleição, mas no nessa futuro, eleição... quem sabe, né?
No futuro, quem sabe? No futuro, e tem que baratear, porque as urnas são seguras, mas custam muito caro. Uhum. E, portanto, a gente tem que economizar. O sujeito já tem o celular, bota no celular. O sujeito faz transação de R$1 milhão pelo celular, por que não vai fazer? Deputar o voto? Mas, evidentemente, tem que ter sigilo, segurança e eficiência. Nós convocamos as grandes empresas de tecnologia, Amazon, Microsoft, IBM, todas elas vão participar. São 31 empresas que vão desenvolver formatos de eleição totalmente digitalizada. A preocupação também que eu venho acompanhando o site do TSE, e eu vi também a preocupação agora com o lado feminino, né? As eleitoras e as candidatas do público feminino. Então o TSE fez uma campanha esses dias, né? Alertando ao público feminino de participar, de votar, de ser candidato também, né? E essa campanha, o senhor aposta também nela, que o público feminino precisa vir participar mais, né? Do pleito? Sim, essa é uma... Eu quando tomei posse, previ 3 grandes campanhas. Uma pelo voto consciente, para as pessoas estudarem, se informarem sobre o seu candidato, verem a credibilidade que merece e guardarem o nome. Em segundo lugar, uma campanha para atrair jovens para a política. Há um gap, há uma geração que não foi para a política. Nós precisamos de renovação, jovens idealistas, patriotas, indo para a vida pública. E a terceira campanha é essa do empoderamento feminino. Não especificamente para esta eleição, certo, mas a verdade é que só há 15% de mulheres no parlamento. Eu vi Nós precisamos aumentar esse número, Valtenor, primeiro por uma questão de justiça de gênero. Se 50% da população, até um pouco mais, é composto por mulheres, nós temos que aumentar o percentual de mulheres. E segundo, porque as mulheres têm virtudes de temperamento e de personalidade que agregam valor à vida pública. Homens e mulheres são complementares, foi assim que a criação os fez. E, portanto, é preciso dividir responsabilidades. E se você olhar para o mundo, os países que tiveram o melhor desempenho no enfrentamento da Covid eram liderados por mulheres. Coisa boa. Foi a Nova Zelândia, a Alemanha, a Dinamarca, e mesmo na Coreia, embora o presidente seja homem, a responsável pelo enfrentamento da pandemia era uma mulher. Portanto, nós precisamos de mulheres na política por uma questão de justiça e por uma questão de interesse público de toda a população, porque agrega valor. Essa é a parte da campanha. A parte objetiva é que o Supremo tem uma decisão importante, e depois o TSE outra, pela qual 30% das verbas públicas do fundo partidário e do fundo eleitoral, pelo menos, tem que ir para mulheres. E se houver mais de 30% de candidaturas femininas, tem que ser um valor proporcional à quantidade de mulheres candidatas. Nós precisamos elevar o percentual de mulheres na política, é o esforço que estamos fazendo. E uma coisa que a gente também quer deixar claro para você que está nos assistindo aí também, o TSE está com um canal direto para você tirar dúvida. Se ainda tem alguma dúvida, vai lá no site, né? Entra em contato com o TSE, tem esse canal direto que a população tem. É muito importante, presidente, essa iniciativa também, não é isso? É isso. Nós ganhamos o eleitor esclarecido e o eleitor motivado. Aliás, essa é uma coisa boa. As pessoas têm medo de abstenção, pois eu acho que nós vamos ter o menor índice de abstenção de todos os tempos, porque nós fizemos uma campanha para mesários voluntários e atraímos 800 mil. 800 mil pessoas se apresentaram voluntariamente. Coisa boa. Um número extraordinário. Nós temos 556 mil candidatos nos diferentes cargos. Aumentou em mais de 80 mil o número de candidatos em relação a 2016. E acho que nós temos uma sociedade, Valtenor, mais mobilizada, mais consciente e mais exigente. Mas para exigir, tem que participar. Portanto, nós estamos contando que a população, que os eleitores vão participar desse processo eleitoral intensamente, porque esta é a preparação para as próximas eleições presidenciais.
essas eleições são decisivas. As pessoas não vivem na União, nem nos estados. As pessoas vivem nos municípios. As pessoas vivem em Maceió. As pessoas vivem em Milagres. Isso. Quando você disse que estamos fazendo por videoconferência, melhor se eu pudesse ter ido para Alagoas, eu sou do Rio, é o segundo litoral mais bonito do Brasil. Obrigado, presidente. No dia que tiver vindo por aqui, a gente tem o maior prazer de lhe mostrar praias talvez que o senhor nem conheça, tá certo? Mas é muito importante essa sua fala, e uma coisa que eu achei também das suas entrevistas, eu acompanhei também pela Globo News, uma entrevista que o senhor deu, e aquela questão da democracia, né? De a gente discordar, nós não somos inimigos. O senhor falou isso, eu acho que é muito importante. Eu posso ter o candidato A, o outro tem o candidato B. Na hora que terminou a eleição, temos que respeitar as ideias, né? E torcer para que aquele candidato que ganhou, mesmo que não seja o nosso, ele obtenha sucesso na sua gestão, não é isso? Nós estamos vivendo dias de muita intolerância e nós temos que combater isso. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e de um mundo plural e democrático. E, portanto, nós estamos vivendo isso hoje ainda. Nós estamos fazendo uma grande mobilização via TSE contra fake news. E as pessoas estão aderindo a essa nossa campanha, que é um hashtag eu voto sem fake news. Sem fake news. Hein? Eu vi a campanha, eu voto sem fake news. Pois então, o que está acontecendo, deixa eu passar o slogan absolutamente correto. Eu voto sem fake. Eu voto sem fake. Isso mesmo, eu voto sem fake. E aí, pessoas de centro, de esquerda, de direita, têm participado da campanha e houve uma reação imensa, mas fulano de tal, que é de direita, participou, e o outro fulano de tal, que é um notório esquerdista. Mas a vida democrática é feita de progressistas, de liberais e de conservadores, tem lugar para todo mundo. Todo mundo. E, portanto, nós precisamos enfrentar a intolerância, a inaceitação do outro, do diferente. Vinícius de Moraes tem um verso em que ele diz: bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Portanto, a gente tem que ter abertura, não precisa abdicar de nenhuma convicção, basta ter respeito e consideração por quem pensa diferente. É assim que é a vida civilizada. Isso está acontecendo no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos. As pessoas de bem têm que resistir à intolerância, têm que resistir à agressividade, têm que derrotar o ódio. O ódio faz mal a quem sente. Com certeza, presidente. Concordo plenamente. E uma pergunta que me foi colocada aqui, vou passar para o senhor. Os colegas do grupo de comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil, aproximadamente em agosto, o TCU e os Tribunais de Contas do Brasil, todos eles encaminharam uma relação para os TREs locais, mostrando aqueles gestores, né, que passaram por fiscalização, por auditoria e tiveram suas contas reprovadas, né? Esse é o papel dos tribunais de contas, fiscalizar, auditar as contas dos gestores públicos. Então ali já tem um guia para o eleitor, né? Que isso foi amplamente divulgado a nível nacional pelo TCU e a nível local pelos tribunais. Então, daqueles gestores que aplicaram de forma maldosa, né, os recursos públicos. Alguns até podem ter acontecido por desconhecimento, mas muitos realmente aconteceram desvios de recursos. O que é que o senhor acha esse trabalho assim que os tribunais de contas estão fazendo agora? Inclusive existe uma rede de comunicação dos tribunais. Nós temos aqui um jornal Atricom, onde é um jornal, uma espécie de jornal nacional dos tribunais, que é gerado aqui em Alagoas. A gente produz ele para o Brasil, todos os tribunais mandam informações e a gente coloca na TV Cidadã e nas redes sociais. Então, na opinião do senhor, esse trabalho dos tribunais de contas é muito importante para ajudar a população a saber o bom gestor e o mau gestor? Certamente. Eu mesmo recebi em audiência o presidente do Tribunal de Contas da União, na época, o presidente, ministro José Múcio, que trouxe essa listagem, que é um desdobramento da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa pressupõe
que o gestor que tenha tido as suas contas rejeitadas pelo órgão colegiado competente não pode se candidatar. É o que diz a lei, é bom que seja assim. E como você bem observou, e essa é uma das minhas grandes preocupações, Valtenor, é que muitas vezes não é desvio, não é corrupção, não é doloso, é uma limitação cognitiva, de modo que os prefeitos, sobretudo os prefeitos, devem procurar se informar junto aos tribunais de contas estaduais, que por sua vez devem ter manuais de orientação. Ministro, nós temos, não interrompendo o senhor, os tribunais de contas hoje, só para reforçar essa fala final aí que o senhor falou, nós temos as escolas de contas, onde há um trabalho educativo inteiramente grátis para treinamento do pessoal das prefeituras. Quase todos os tribunais, eu posso dizer, sem medo de errar, têm as suas escolas de contas, então é capacitando. Então, se depois dessa capacitação e o gestor comete aí uma infração, realmente aí é porque não tem mais jeito. Mas a oportunidade de fazer a coisa correta, eles têm. É isso, e a gente tem que saber distinguir o que é um comportamento doloso, criminoso, do que seja um comportamento equivocado por desconhecimento, mas as pessoas têm que se capacitar, se quer ser gestor, se quer ser prefeito, tem que ter mínimo conhecimento de como se comportar para se prevenir desse tipo de consequência. Eu queria lhe agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite, né? Em nome do presidente do Tribunal de Contas daqui de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa, e os conselheiros da casa, toda a equipe de jornalismo da TV Cidadã, o senhor ter aberto um pouco na sua agenda, né? Já está com outra live, já está aí com outro compromisso. Agradecer a Mariana, sua assessora, toda a sua equipe, que a gente está sempre em sintonia, divulgando as ações do TSE, e dizer que estamos à disposição e pode contar com a gente, que a gente vai sempre combater o fake news. Valtenor, eu tive muito prazer de participar. E eu, na verdade, eu não estou em Brasília, eu estou voando de volta para Brasília. Eu tive um compromisso no Rio. Eu estou de favor numa salinha aqui do lado do aeroporto. Foi um prazer falar com você. E meus cumprimentos ao público da TV Cidadã, a você pessoalmente, ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Obrigado pelo convite. Saúde, paz e felicidades para vocês. Bom, muito obrigado. Obrigado, presidente. Eu conversei com o ministro Luiz Roberto Barroso, ele que é presidente do TSE. Todo mundo ficou aí bem informado da situação, de como vai ser as eleições, os cuidados que estão sendo feitos pelo TSE. Eu conto com vocês no próximo Terceiro, gente. Fica com Deus. Um abraço.